Glória a Jesus. Oh, aleluia. Que bênção. Como estão os irmãos? Tudo bem? Quantos aí estão bem? Diga aleluia. Quantos estão preparados para receber a palavra do Senhor? Diga glória a Deus. Quantos querem mais do poder e da unção de Deus? Diga aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, estou muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo. Tive notícias que hoje pela manhã foi uma grande bênção. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, Ele é surpreendente, né? Deus é surpreendente, Ele sempre tem coisas boas para nós. E eu sei que nessa noite o Senhor vai fazer algo mais. Fecha seus olhos comigo agora e diga: Pai, eu quero receber a palavra, eu quero receber do alimento espiritual, eu quero receber da fonte, eu quero receber, Senhor, uma força vinda do céu, um renovo da tua unção, do teu poder sobre a minha vida. Oribalaba sudekova shevenai, belaba sudekantone manaya shereanda lamaha, torekantuni vinaya sherecalamana surianda laha. Eu sei, papai, que tu estás presente neste lugar, e aonde o Senhor está, coisas maravilhosas acontecem. Onde o Senhor está, o mover é liberado, a graça é manifesta. Ó Deus amado, e sinais e prodígios acontecem, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Bom, estamos já na última reunião da festa de aniversário, né? Já está quase acabando, mas eu sei que o Senhor ainda vai fazer algo. Eu sei que a obra do Senhor, ela é plena. E hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração, com o título: Alinhados com o céu, restaurados pelo Senhor. Diga comigo: alinhados com o céu e restaurados pelo Senhor. Eu tenho visto que é tempo de uma grande restauração de Deus no nosso meio e na igreja. Então, enquanto eu estava meditando, eu tive muito tempo de ministrar, de meditar, sabe, irmãos? Se Deus não é por nós, né, nada acontece. A graça do Senhor que está sobre a nossa vida. Mas o Senhor falou ao meu coração que ser restaurado é estar alinhado com o céu. Diga comigo assim: ser restaurado é estar alinhado com o céu. Sabe, querido, porque Deus se renova a cada manhã, a sua misericórdia, a sua graça, é ou não é? E tem gente já fedendo mofo. Tem gente já fedendo mofo, e Deus hoje vai fazer uma detetização espiritual, remover essas mofos, essas carrancas, esses males, porque Deus quer um povo restaurado, cheio do poder e da unção dEle. Quantos podem dizer amém? Então, queridos, eu sempre fico ligada com o tempo que nós estamos vivendo. E a igreja está vivendo um tempo profético. E nós precisamos entender esse tempo para nos posicionar corretamente dentro do plano e do propósito do Todo-Poderoso. Então, nesses últimos dias, o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração sobre a igreja. Qual é a nossa posição e a nossa postura para esse tempo? Nós não estamos sendo guiados nem movidos pelo que acontece na terra. Nós somos guiados pelo que acontece no céu. E eu quero declarar que o Espírito Santo começou a fazer uma obra de restauração na sua igreja. E você faz parte dessa igreja. E essa restauração vai te alcançar para coisas poderosas e sobrenaturais. Quantos podem dizer amém? Abre comigo a sua Bíblia, em Atos capítulo 3, versículo 20 e 21. Atos 3, 20 e 21. Esse texto é poderoso e nós precisamos estar ligados a essa palavra. Diz assim, Atos 3, 20 e 21, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de quem Deus já falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Queridos, lendo este texto, dá para nós entendermos que existe um tempo antes da volta de Jesus. Existe um tempo preparado pelo Pai antes da volta de Jesus com um propósito. E esse texto deixa
tempo é o tempo de restauração de todas as coisas. Ontem eu compartilhei com os irmãos que nós já somos a última geração de igreja na terra. E esse tempo que antecede a volta de Jesus, ele está reservado para a restauração de todas as coisas. E nós precisamos entrar nesse mover, porque Deus deseja restaurar a sua igreja. Deus quer restaurar a sua igreja no aspecto individual, cada igreja local. E Deus também quer restaurar a sua igreja na face da terra, porque o Senhor tem uma só igreja. E Ele quer começar um mover de restauração, porque os nossos dias aqui, irmãos, estão acabando. E nesse tempo o Espírito Santo vai fazer uma obra de restauração na sua igreja. Portanto, de acordo com esse texto que eu li, Jesus ficará retido no céu até que o Espírito Santo desenvolva e complete a obra de restaurar todas as coisas dentro da igreja e na igreja. Olha para o seu irmão e fala assim: no retardo da volta de Jesus, não, irmão? Não retarda não, irmão. Deixa Deus te restaurar, porque o Espírito Santo está trabalhando nesse tempo, e Jesus vai ficar retido, diz o texto, ele está retido no céu, até que a igreja seja restaurada. Por isso eu creio que esses últimos dias será um tempo de restauração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, irmãos, ter em nossa mente que a igreja de Jesus, gerada por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus, e estabelecida lá no dia de Pentecoste com o derramar do Espírito Santo, ela está no centro do coração de Deus. Muitos tentaram acabar com a igreja. Muitos já tentaram destruir a igreja. Nesse tempo, saiu uma grande propaganda. Jesus sim, igreja não. Depois disso veio a pandemia. Eu sou crente em casa. Tudo isso são tentativas de parar a igreja. Mas diga comigo, nós somos igreja. E nada pode nos parar. Diga mais forte, irmão, somos igreja. E nada pode nos parar. Então preste bastante atenção, a igreja está no coração de Deus, ela é o maior projeto e maior obra de Deus, é nela que Deus decidiu habitar para sempre. Onde é que Deus habita? É na igreja. E isso não é só aqui na terra, a igreja está sendo formada como casa de Deus para a eternidade, onde Deus eternamente habitará em nós, porque Jesus, o Emanuel, desceu na terra para ser Deus conosco, Deus em nós, Deus dentro de nós, e essa obra precisa ser entendida pela igreja, porque o Senhor quer, de fato, fazer de nós uma habitação maravilhosa, para que Ele habite eternamente. Sabe, Deus criou todas as coisas por causa da igreja. Com ela, né, o Senhor deseja ter afinidade, intimidade. A igreja, ela é para ter intimidade, comunhão, afinidade com o céu. Por isso é tão importante esse tema, alinhar com o céu. Por isso a importância de você estar alinhado com o trono da graça de Deus, porque a igreja, ela foi criada para ter intimidade e afinidade com Deus Todo-Poderoso. Sim, a igreja é o maior projeto de Deus e objeto do seu amor e da sua afeição. Na verdade, a igreja existe para o louvor da glória de Deus. Ela é a menina dos olhos do Senhor. Então, falar mal da igreja é falar mal do Senhor, porque não existe cabeça sem corpo e nem corpo sem cabeça. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Nenhum corpo sobrevive sem cabeça e nenhuma cabeça anda sem o corpo. Não tem como separar a igreja de Jesus. Nós somos um. E eu quero dizer para você, a igreja está na terra para revelar essa glória. A igreja está na terra para manifestar a vida e a pessoa do Senhor Jesus Cristo como corpo dele. Então, fica ligado com o céu. Fica ligado com o céu para que a glória de Deus se revele através de você como igreja do Senhor. Quantos podem dizer amém?
Portanto, irmãos, como eu disse ontem também, o mundo vai de mal a pior. Está sendo envolvido em trevas, muitas maldições, tribulação, caos severos. Mas em contrapartida, o Espírito do Senhor começa a atuar na sua igreja e pela igreja, para que ela passe pela restauração necessária para se tornar a noiva gloriosa do Cordeiro. Então fique ligado que você está vivendo esse tempo. Sim, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo está trabalhando para a restauração da igreja, para fazer dela uma igreja forte, saudável e plena da graça e da vida do Senhor Jesus Cristo. É verdade, o mundo e tudo que está acontecendo na nossa frente tem sido coisas terríveis, mas o Senhor tem falado ao nosso coração, Ele vai acelerar esse tempo. O Senhor falou conosco em julho do ano passado. Em julho do ano passado, na nossa casa, o Espírito Santo falou conosco: eu vou começar a trabalhar na minha igreja, e o meu trabalhar vai ser sobrenatural e rápido. O que o homem levaria 10 anos para fazer, eu vou fazer em 10 meses. O que o homem levaria 10 meses para fazer, eu farei em 10 dias. E o que o homem faria em 10 dias, eu faço em 1 dia. Pastor, se prepara, porque Deus vai fazer coisas grandes através da vida do Senhor e nessa igreja. E vai ser rápido. Sabe por quê? Porque não vai ser a sua força nem o seu braço. É hora do Espírito Santo trabalhar pela igreja. É hora do Espírito Santo agir. E quando Ele age, as coisas acontecem. Sim, quando Ele age, o céu se move na terra. E todas as coisas são transformadas para cumprir o propósito eterno dEle. Diga amém e diga aleluia. Sim, meu irmão, o Senhor vai acelerar o processo, levantando homens e mulheres que estejam sensíveis ao mover do Espírito, abertos para receber a revelação da palavra de Deus, a fim de ter as posições e posturas adequadas, com ousadia, muita luz e autoridade, para conduzir esse tempo na terra. Preste atenção, a igreja está na terra para governar. A igreja está na terra para governar. Nós não estamos aqui para ser cauda, nós estamos aqui para ser cabeças. E o Senhor quer que a igreja assuma essa posição. Sabe, amados, muitas vezes eu vejo pessoas trabalhando em igrejas, abrindo igrejas, né? E nós, infelizmente, sabemos que existe gente que abre igreja por mais diversos motivos, né? E querem abrir uma igreja que se ajuste à sua vontade. Que crente é mais ou menos assim. Eu sei que os daqui não, né? Crente procura uma igreja do jeito que ele gosta. Então ele fica na igreja se ele gostar. Então eu procuro uma igreja para mim, do meu jeito. Não é assim? Eu sei que aqui não é, não se ofenda comigo. Eu conheço gente assim, né? Que procura a igreja a seu modo. E aí tem gente que fala assim: não, essas igrejas não tem nenhuma que presta para mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fundar uma igreja. Eu vou fazer uma igreja perfeita. Eu vou fazer a igreja do jeitinho que todo mundo vai gostar. Porque vai ser a igreja do meu jeito. E nós temos visto ondas e ondas, igrejas e mais igrejas acontecendo por aí afora. Mas igrejas que estão centradas na forma natural e carnal e desejos de homem. A igreja não é natural, a igreja não é de homem, a igreja não é para homem, a igreja é de Deus e é para Deus, e tem um modo de ser igreja, e a nós cabe nos alinharmos com o céu e o propósito de Deus, para edificar a igreja segundo o coração de Deus. Sim, querido irmão e querida irmã, o Senhor quer edificar nesse lugar, uma igreja segundo o seu coração, no modelo e formato que Ele estabeleceu, para revelar a sua glória, porque chega de trabalhos na força humana, chega de mãos de usar para tentar segurar a arca, isso dá problema. Nós precisamos nos apegar ao Todo-Poderoso e deixar que Ele trabalhe. Diz a palavra: nunca se viu, nem se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam.
É tempo do Senhor trabalhar para nós e nós esperarmos o mover de Deus em fé, porque Deus é que vai trazer a obra de restauração da sua igreja na terra. Então, preste atenção, Jesus veio para estabelecer a igreja segundo o coração do Pai, e a igreja tem que ser edificada dentro daquilo que Ele projetou, ou seja, é de acordo com o que Ele estabeleceu. Sabe, irmãos, quando eu vejo gente procurando a igreja do seu modo, eu fico pensando assim, quem é que nasceu primeiro, você ou a igreja? Tem gente que chega lá na nossa igreja e quer mudá-la. Eu sei que aqui nunca chegou gente assim, né? Quer mudar a igreja, porque eu sei um jeito melhor. Eu sei um jeito muito melhor de dirigir louvor. E isso aí está muito arcaico, isso aí está ultrapassado. Eu tenho um jeito muito melhor. Cuidado, isso dá problema. Isso dá problema. Existe a maneira de Deus trabalhar. E Deus não quer contar com a força carnal. A igreja precisa contar com a dependência do Espírito Santo e deixar Deus usá-la conforme Ele quer, o que Ele quer e da maneira que Ele quer. Quantos podem dizer amém para o Senhor? Sabe, amados, sempre foi assim na Bíblia Sagrada. Quando Deus mandou Noé fazer uma arca, ele falou assim, Noé, eu vou mandar chuva na terra, faz aí um barco para nós. Foi assim, irmãos? Foi não, irmãos? Porque Deus não conta com a sua inteligência. Deus não conta com as suas habilidades naturais. E Deus não conta com a sua capacidade carnal. Tem gente que se acha a última Coca-Cola do deserto. E Deus está dizendo, eu faço. E eu quero fazer na minha igreja. Sabe, queridos, então Deus falou, Noé achou graça diante de Deus. E o que o Senhor diz? Lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, põe para nós, irmãos. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Olha só, em diante. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento e de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. E o próximo? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Ficou alguma dúvida para Noé? É para fazer desse tamanho, com esse material, você faz assim por dentro e por fora, o tamanho é esse, são 3 compartimentos, a porta fica nesse lugar. E o que a Bíblia fala que Noé fez? A Bíblia fala que Noé fez, no versículo 22 diz, que ele fez tudo, assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Então a igreja tem que ser feita segundo Deus ordena. Ok? Com essa arca Deus recomeçou a história da humanidade. Depois nós temos Moisés lá no deserto. E Deus falou para Moisés, é para fazer um tabernáculo, que eu vou habitar no meio de vocês. Mas é o seguinte, Moisés, como vocês estão no deserto, é muito difícil fazer as coisas. Você pode fazer o tabernáculo do jeito que você quiser. Pergunta aí o povo, os anciãos, os líderes aí, o que eles acham, qual a melhor maneira e qual o melhor tipo de tabernáculo que você deve fazer e tudo bem. Deus pediu opinião para Moisés? Deus pediu opinião dos chefes de 100, de 50 e de 10? Deus não precisa da sua opinião. Deus tem tudo preparado. Cabe a você estar alinhado com o céu. E quando a Bíblia fala lá no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8 e 9, coloca para nós, Êxodo 25, 8 e 9, que diz assim:
e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha o objetivo do santuário. Olha o objetivo da igreja hoje, é o mesmo. Para quê? Para eu habitar no meio deles. Próximo. E segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Estão entendendo, irmãos? Tem gente que tem preguiça de ler ali no livro de Êxodo, né, quando Deus começa a falar tudo que é para fazer. Tem gente que fala assim, ai, que trem enjoado. Esse tipo de pessoa não gosta de receber direção. Gosta de fazer a coisa do seu jeito. Para que tanta explicação? O pastor fala demais, explica demais. Já entendi. Já entendi. Preste atenção. O tabernáculo tem que ser feito para Deus habitar. E Ele não está contando com a sua opinião e nem com o seu modo de pensar. Ele quer que você siga o que está no céu. Ele quer que você siga o que Ele tem para a sua vida. E vai dar certo se você assim o fizer. Quantos podem dizer amém e aleluia? Glória ao Senhor, aleluia. Sabe, irmãos, mais na frente Salomão edifica um templo em Jerusalém, com a permissão de Deus. E o que ele fez, na verdade, foi transferir o modelo de Moisés, que era móvel, para o modelo fixo de pedra, né? E ali ele foi revestido, os móveis continuou da mesma maneira, tudo do jeito que Deus ordenou. Mas e hoje? E hoje? Como estamos edificando a igreja? Será que há verdadeiramente a preocupação de edificarmos uma igreja segundo o coração de Deus? Segundo o que o Senhor tem para ela? Segundo o modelo que Ele ditou para nós? Sabe, queridos, para nós termos uma ideia do que é a igreja do Senhor, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, capítulo 3, verso 9 e 11, olha o que Paulo fala: e manifestar qual seja a dispensação do mistério destes séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo está falando, a igreja é o mistério que foi revelado por Deus na nova aliança, e ela foi criada para revelar a multiforme sabedoria de Deus e exercer, né, domínio sobre todo o principado e potestade. No versículo 27 de Efésios 5, 27 fala assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a igreja tem que se apresentar para quem, irmãos? Ela tem que se apresentar para o Senhor. Quem vai receber a igreja é o Senhor, e ela está sendo preparada para se encontrar com Ele, e o Espírito Santo está fazendo esse trabalho na igreja, para prepará-la, assim como Esther ficou 1 ano, né, em óleos e especiarias para ser apresentada ao rei. O Senhor está preparando essa igreja, está preparando a igreja dele para ser apresentada como sua noiva. E preste atenção que essa igreja, ela vai manifestar muita graça, e ela não tem ruga, ela não tem mancha, ela não tem nenhuma coisa dessa natureza, mas ela é uma igreja gloriosa. E Paulo ainda diz mais, em 1 Timóteo 3,15, olha só, ele orientando o seu discípulo, disse assim, ó: e para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo falou assim, ó, vocês não precisam, né, de eu ficar aí junto com vocês. Vocês precisam de saber qual é a maneira da igreja andar. Porque a igreja, ela é coluna e ela é baluarte do Deus vivo. A igreja é de Deus. E a igreja tem que andar segundo o que Ele mostra no céu. Então preste atenção, irmãos, que o Senhor tem falado a nossa vida, que o restaurador fiel, chamado o Espírito Santo, Ele está começando uma obra de restauração na igreja.
igreja. E eu quero dizer que Ele vai começar de uma maneira diferente aqui. E cada um que decidir se permitir ser restaurado pelo Senhor, a partir de hoje, se unido com a sua liderança, a liderança dessa igreja vai se tornar um cooperador do Espírito Santo para essa obra, porque aquilo que Deus fizer na sua vida, você vai ser usado para fazer na vida de outras pessoas. A igreja precisa ser restaurada e hoje Ele quer levantar e restaurar a alma de cada um que está aqui. Sim, o Senhor quer restaurar a alma de você que um dia já foi despertado espiritualmente. Deus quer restaurar a sua vida, você que já recebeu uma unção, um poder de Deus em algum tempo, e que hoje não está utilizando desse poder e nem fazendo jus à unção que o Senhor te deu. Preste atenção, nada que Deus te dá é tirado ou tomado. Os dons que Deus te deu são teus. Tudo que Deus te deu é teu, é unção, Deus não retira, é você que para de usar. Sabia disso? Deus não retira a unção, porque a unção é pelo Espírito Santo. A unção do Velho Testamento ela era retirada. No Velho Testamento era retirada. Por quê? Porque o Espírito Santo não habitava no homem na velha aliança. O Espírito Santo via sobre alguém, ungia, derramava poder, né? E se aquela pessoa não permanecesse, o Espírito Santo também não permanecia. Mas hoje, você não pode ser separado do Espírito Santo, porque Ele está em você, tem unção, tem poder na sua vida, e se você não está percebendo, é porque você não está usando, mas não foi tirado, e nem será tirado. Essa unção precisa ser utilizada. Ele quer restaurar a vida da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque só quem é curado pode curar. Para levantar uma pessoa caída, você precisa estar levantado. Para passar fogo para alguém, você precisa estar incendiado. Sim, para restaurar alguém, você precisa passar por esse processo de restauração que Deus está começando na igreja dele neste tempo. Pode crer, é tempo de restauração para a igreja do Senhor. Diga comigo, com a sua mão levantada, é tempo de restauração para a minha vida, é tempo de restauração para a igreja do Senhor. Se você crê, diga amém, diga aleluia e diga eu quero. Aleluia, oh glórias ao Senhor, aleluia. O Espírito Santo restaurador, Ele paira sobre esse auditório. Ele paira sobre esse auditório. Ele que habita em você é o mesmo que paira sobre esse lugar. Porque Ele trabalha por fora e por dentro da nossa vida. Ele tem o profundo, o escondido. Ele conhece as suas entranhas e sabe do que você precisa. E nessa noite o Senhor vai fazer uma obra no seu interior. Deus vai fazer uma obra na vida da igreja, porque nós estamos vivendo esse último tempo da igreja na terra. Para isso, amados, eu quero compartilhar a palavra que Deus, o texto que Deus colocou no nosso coração, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, verso 1 a 3. Vamos acompanhar essa leitura? Veja só, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor fez o que, irmão? O que é que o Senhor fez na sua vida? Me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Queridos, preste bastante atenção. Durante muito tempo, muitos irmãos recebiam esse texto como uma unção de Deus para levar você lá para fora e pregar o Evangelho. Sim ou não? O Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me ungiu. Mas preste atenção que hoje eu quero falar uma coisa para você.
O trabalho de restauração de Deus não é com o mundo. O trabalho de restauração de Deus é com a igreja. Ele trabalha dentro da sua igreja. Ele trabalha pela igreja e ele trabalha com a igreja. Então preste atenção, nós temos que nos lembrar que Isaías é o profeta messiânico da velha aliança. Ele teve a visão do sacrifício de Jesus, ele teve a visão do estabelecimento da igreja de Jesus por meio da obra da cruz. Então ele também fala esse texto para a igreja. É preciso entender que esse texto é para o tempo de restauração que Deus tem para a sua igreja nesses dias, enquanto Cristo está retido no céu. O Espírito Santo vai trabalhar por meio dessa palavra para preparar a igreja a se encontrar com o Senhor Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então preste bastante atenção. Eu pergunto para você, nesse tempo, principalmente nesses 2 últimos anos, a igreja está precisando de boas novas? Sim ou não? Está precisando de uma boa notícia, irmão? A gente conversa com o povo e o povo só fala de tragédia. A gente fala com o povo e o povo só fala de coisa ruim. Irmãos, eu coloquei uma coisa no meu coração, uma decisão que o Espírito Santo me deu. Eu não falo notícia ruim. Quando morre alguém, eu deixo para outra anunciar. Eu nem anuncio. Se acontecer uma tragédia, eu oro. Mas a minha boca não vai ser usada para proclamar más notícias. Eu fui chamada para pregar boas novas. Eu quero falar de coisas boas. Eu quero falar de boas coisas para essa igreja. Eu quero falar de coisas boas para esse povo que ama a Deus neste lugar. O Espírito do Senhor está nesse lugar para te renovar, para te fortalecer, para te curar, para trazer vida, para trazer poder, para fazer você resplandecer nesse mundo cheio de trevas. A glória do Senhor vai resplandecer sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu pergunto para você, no meio da igreja, nós temos pessoas precisando de cura? A igreja precisa de cura. Eu pergunto a você, na igreja nós temos irmãos que ainda estão presos? Tem muita gente, irmãos, presa no passado, preso no sofrimento, preso na sua maneira de ser, preso nos seus pensamentos limitados, preso na antiga aliança da lei, querendo pagar tudo no lugar de Deus. Pessoas presas, e na prisão ela está envolvida de trevas. A prisão é um lugar que não brilha o sol. E muitos irmãos estão sem luz, apesar de ter Jesus. Nem todas as áreas da sua vida estão brilhando. Estão em trevas, e eu quero dizer para você, a igreja precisa sim de libertação, precisa de cura, sabe? A igreja precisa sair de cativeiros. Tem muita gente, eu pergunto a você, tem gente algemada dentro da igreja? O que uma pessoa algemada pode produzir? Se algema sempre com as mãos para trás, né? A pessoa pode trabalhar e ser útil, amarrada, algemada com as mãos para trás? E tem gente que você olha para a igreja e fala assim, mas por que esse irmão não entendeu ainda? Por quê? Por que ainda está desse jeito? Tem muitos irmãos que estão algemados. Essa palavra é para a igreja, sim, porque dentro da igreja tem muitos irmãos impedidos de fazer o trabalho que Deus confiou na vida deles. Na igreja, irmãos, tem muita gente ainda ignorantes quanto ao amor de Deus pela sua vida, estão sempre pensando em Deus como um juiz severo que vai pesar a mão sobre ele, que vai acabar com ele, e não conhece o verdadeiro amor de Deus pela sua vida, o amor que constrange, o amor que transforma. Sim, eu quero dizer para você que Deus tem algo para fazer com a igreja dele neste tempo, sabe? Aqueles que estão algemados, aqueles que estão de luto, aqueles que estão chorando, Deus tem um renovo para a sua igreja. Estar alinhado com o céu é saber se dispor para a restauração do Senhor, que já está acontecendo na igreja de Jesus Cristo. E eu creio
Eu creio que o Espírito Santo vai começar a agir hoje aqui para restaurar essa igreja e vai restaurar você para se tornar um restaurador. Deus não faz nada sem propósito. Aqueles que forem renovados, restaurados, também se transformarão em restauradores. Então, preste bastante atenção. Eu quero falar um pouco do que o Espírito Santo quer fazer. Primeira coisa, o Espírito Santo quer reavivar a unção sobrenatural que Ele derramou sobre você. Deus, o Espírito Santo, quer reavivar a unção que já foi derramada sobre você. Eu pergunto aqui, quantos já receberam algum tipo de unção de Deus? Levante a mão. Vou levantar. Não precisa ficar com medo, não. Então, porque eu acredito que ninguém nessa igreja que não tem uma unção. Não é verdade? Agora essa eu vou perguntar, mas você não precisa levantar a mão, não, tá? Quantos estão utilizando a unção que Deus te deu? Quantos estão utilizando a unção que Deus te deu? É muito bom receber unção. É muito bom, é ou não é? E as pessoas recebem, fica cheio de labacheias, né? Cai no chão, sapateia, pula, rimanaia, quetunai, né? Lindo, maravilhoso. E isso é verdadeiro. Mas e depois? Quantos estão usando a unção que Deus te deu? Então hoje eu quero dizer para a igreja, eu tenho listado diante de Deus tudo aquilo que eu já recebi do Senhor e quero colocar em prática todas as coisas que o Senhor já me deu. E olha que não foram poucas. E não estão em prática, não é por culpa de Deus. Assim como você, se não está em prática, a culpa não é do Senhor. Ele quer que você use. Ele quer que você use. Então, entenda comigo que Deus, o Espírito Santo, quer reavivar a unção sobrenatural que Ele já derramou sobre a sua vida. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, fala o quê? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele diga, o Espírito Santo me ungiu. Fala forte, irmão, com convicção. O Espírito Santo me ungiu. É verdade isso, não tenha medo. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de concordar com Deus. Não tenha medo de se alinhar com o céu. Quem é da igreja tem a unção do céu sobre a sua vida. Deus te ungiu e Ele quer reavivar essa unção na sua vida. Sabe, amados, eu creio que houve um momento em que cada um de nós recebemos uma unção e um revestimento do Espírito Santo. Essa unção nos capacita a pregar, essa unção nos capacita a curar, a proclamar a verdade, proclamar libertação, libertar algemados, a pregoar o ano aceitável. Que ano aceitável é esse, irmãos? O ano aceitável é o tempo da visitação da graça de Deus, é o tempo da visitação da graça de Deus. Sim, Jesus, quando citou esse texto lá em Lucas capítulo 4, ele parou aí, ele leu no rolo e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar e anunciar o ano aceitável do Senhor, e fechou o livro. Preste atenção. Fechou o livro. Por quê? Porque com o tempo dele na terra, só tem o ano aceitável. É a graça e o favor de Deus liberado sobre a igreja. Então, para a igreja, é ano aceitável. Agora, a Bíblia continua dizendo no livro de Isaías que temos que anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Mas por que Jesus não falou sobre isso? Porque a vingança de Deus não vem sobre a igreja. A vingança de Deus, ela já foi feita em Cristo Jesus. A vingança do seu pecado, da sua condenação, das suas mazelas, já foi tudo levado sobre Jesus Cristo. Para a igreja não tem isso. Para a igreja tem graça. Mas nós estamos aqui para anunciar para o mundo que vai vir o tempo, depois que a igreja for colhida, que o juízo de Deus virá sobre a terra. Isso é sério.
Mas na igreja não, nós temos que entender que nós estamos debaixo do favor de Deus. O Senhor está sempre, meu irmão, favorável a você, e você tem que se inclinar para o céu, para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está fazendo, e deixar essa unção ser renovada sobre a sua vida, porque Satanás não quer que você usufrua do que já foi dado a você. Você está cheio da graça, do favor, do poder e da unção de Deus, e o Senhor vai fazer maravilhas, restaurando a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor nos ungiu para consolar todos os que choram. Irmãos, temos vivido tempos de muito choro, não é verdade? Tempo de muito choro. E existe uma unção de Deus sobre você para consolar os que choram. Sabe por quê? A Bíblia diz que há tempo de chorar, não tem? Tem tempo de chorar. Mas tem gente que está chorando mais do que devia. Tem gente que anda chorando mais do que devia, porque a Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. O que isso me ensina? Isso me ensina o seguinte: nós estamos vivendo dias de choro, mas o Senhor quer que você, quando chorar, chore, crendo que você é alguém abençoado, feliz e que recebe consolo do Todo-Poderoso. Porque você chora, mas você tem consolo de Deus. Você tem consolo de Deus e não pode ficar o tempo todo aí chorando. Nessa noite, eu quero dizer para você que o Espírito Santo quer reativar na vida daqueles que creem a unção poderosa, que é um elemento indispensável para a restauração de Deus na terra. Diga comigo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Diga: eu creio que hoje Ele vai reavivar e reativar a unção dEle sobre a minha vida. Diga: eu terei poder para pregar boas novas do Evangelho. Eu terei graça e poder da parte de Deus para curar os quebrantados, libertar os cativos e arrancar as algemas dos algemados. O Senhor quer isso para a igreja. Isso é papel de toda a igreja. Esse não é o papel dos pastores, esse não é o papel apenas dos líderes, esse é o papel de cada um que foi ungido pelo Senhor. Libertar, curar, desalgemar e proclamar libertação. Então, creia, meu irmão, que o Espírito Santo vai reativar em você essa unção hoje, e você vai sair daqui pleno dessa unção, vai chegar na sua casa e ministrar essa unção no seu lar, na sua família. Para quem deveria estar aqui e não está, você vai levar a libertação, você vai arrancar as algemas da vida do seu irmão, porque é tempo da igreja ser restaurada e viver o melhor de Deus para ela. Quem crê, diga amém. Então preste atenção, a unção de Deus em segundo lugar, né? A restauração em segundo lugar, o Senhor deseja retirar as cinzas da nossa vida e colocar uma coroa. Deus deseja remover as cinzas das nossas vidas e colocar uma coroa. Isso fala de restauração, irmãos. Sim, sabe, o mundo está vivendo um tempo de luto, um tempo de tristeza, de lamento e de lágrimas. Mas a restauração do Espírito Santo nesses dias é para a igreja e não para o mundo. Então, preste atenção. Eu sei que, infelizmente, muitos dentro da própria igreja estão vivendo luto, estão debaixo de cinzas. E olha o que eu quero dizer para você: as cinzas representam desesperança, tristeza, uma situação que não pode mudar. Tem muita gente carregando cinzas sobre a sua cabeça, achando que o problema que você está passando não vai ter solução, achando que o seu marido não tem conserto, achando que o seu filho que está no pecado não tem como ser restaurado, achando que não tem chance para o seu casamento. Quando você começa a pensar dessa maneira, com desesperança, você vai se cobrindo de cinzas, você vai se cobrindo de cinzas. Tem muita gente coberta com a cinza da tristeza, da desilusão, do desânimo, por isso estão enclausurados. Deixa eu falar uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus está sobre mim, e eu vim aqui hoje para retirar essa cinza sobre
sobre a sua cabeça, porque sobre a cabeça do crente não tem que ter cinza, tem que ter coroa. O Senhor quer colocar uma coroa na sua cabeça. Sim, meu irmão, a igreja, ela é aquela que reina na terra, e o Espírito do Senhor está sobre nós para trazer essa coroa, ao invés de lamentos, de falência, de fracassos. Deus vai hoje colocar de volta na sua cabeça a coroa. Escuta o que eu estou te falando. O Espírito do Senhor vai colocar uma nova coroa sobre a nossa cabeça. Isso é importantíssimo. Sabe, a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o seguinte, Jesus falando: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém... Todo mundo sabe esse versículo, né? Que lindo, que igreja que sabe a Bíblia. Jesus disse: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua... E cadê a sua coroa? Tem muita gente que deixou a sua coroa ser roubada. E na sua cabeça está um monte de cinzas. Esta foi uma advertência que Jesus fez para a igreja dele. Você tem que cuidar daquilo que Deus te deu. Tudo que Deus te deu vem do alto e precisa ser conservado. Ele diz: conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Acontece que no meio da adversidade, muitos irmãos deixaram a coroa de lado e se submeteram às propostas do seu adversário. Ele queria que você se abatesse, ele queria que você estivesse escondido, ele queria que você estivesse paralisado. E muitos aceitaram a proposta do inimigo. Mas o Senhor está dizendo: conserva o que você tem. Hoje eu quero dar de volta a coroa da minha igreja, porque a igreja é chamada para governar, para reinar sobre toda potestade, sobre todos os dominadores e toda a adversidade. Você pode reinar sobre essa situação que você está vivendo. Sim, meu irmão. A Bíblia fala que essa coroa é uma coroa de graça. Sim, uma graça que Deus colocou sobre a sua vida. O Salmo 103, versículo 3 fala: Ele perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O que é que o Senhor faz com você? Ele te coroa de graça e misericórdia. Mas tem gente que está se deixando levar pela enfermidade, pelas ameaças, pelo medo de morrer, pelo medo de se contaminar, e estão perdendo a coroa de graça e de misericórdia. Conserve o que você tem, para que ninguém tome essa coroa, porque na adversidade que você tem que passar, tem graça de Deus liberada sobre você. Na dificuldade que você está vivendo, tem misericórdia de Deus para você, para aliviar esse tempo e fazer você reinar sobre essa situação. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Essa coroa que o Senhor está falando é uma coroa de autoridade que Jesus colocou sobre a igreja para reinar e dominar e destruir todas as obras do diabo. A igreja não pode perder essa coroa. A igreja tem que cuidar dela e dizer: eu tenho autoridade de Deus para fazer que o mal retroceda, para destruir as obras do maligno e fazer glorificado o nome do Senhor nessa terra. Diga aleluia e diga glória a Deus. O Espírito Santo quer restaurar a sua coroa nesse dia, tirando as cinzas. A cinza, ela cobre o brilho, as cinzas, ela cobre o verdor, a beleza, o ornamento. Deus hoje vai remover essa cinza da sua vida. E você vai começar a brilhar e a governar sobre toda a situação que nós temos que viver nessa terra. Quantos dizem: eu recebo em nome de Jesus? Aleluia. Em terceiro lugar, a restauração. Com essa restauração, o Espírito Santo quer tirar todo o pranto do meio da igreja e derramar sobre nós o óleo da alegria. O Espírito Santo quer tirar o pranto e colocar o óleo da alegria. Sim, amados, a Bíblia diz que há tempo de chorar, mas esse tempo é só um tempo. Nós
quando choramos, devemos permanecer desfrutando do óleo da alegria. Parece paradoxal? Sim. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. A alegria, ela é fruto do Espírito Santo. A alegria do meu coração e do seu coração não depende de circunstâncias. Ela é fruto de quem habita dentro de você. E você mesmo em meio ao choro, você pode estar alegre. Porque a palavra do Senhor diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu estou chorando, mas se alegre. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor tem óleo de alegria para a igreja. O Senhor tem óleo de alegria para a sua vida. Se você anda chorando na sua casa, se você anda chorando pelos cantos, por causa da situação que você está vivendo, hoje eu estou te dizendo, o Espírito Santo vai trazer alegria no seu coração, a alegria de ser filho de Deus, a alegria de ter a coroa, a alegria de ter a unção que vem do alto, a alegria de ser filho amado de Deus. Isso ninguém pode te roubar. Eu declaro que é chegado o tempo de receber essa alegria do Senhor, para você saltar de contentamento. Diga comigo, eu permito que o Espírito Santo tire de mim todo pranto e derrame na minha vida o óleo da alegria. Irmãos, Deus não quer ver você de cabeça baixa. Deus não quer ver você choramingando, entristecido, com o semblante caído. O Senhor quer ver você alegre. O Senhor quer ver você sorrindo, porque Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida. O choro não pode perdurar na sua vida. Deus vai remover esse choro e vai trazer alegria ao seu coração. Em quarto lugar, o Espírito Santo quer trocar o espírito angustiado por vestes de louvor. Deus quer trocar o espírito angustiado por vestes de louvor. Irmãos, nunca na terra houve tanto tempo e tantas pessoas tomadas de angústia. A angústia é algo que tem dominado o coração das pessoas. E infelizmente, isso não ficou só lá no mundo. Infelizmente, essa angústia entrou para dentro da igreja. Hoje são muitos que estão lutando com essa angústia, que estão procurando motivo para sorrir e não conseguem. Estão procurando motivo para se alegrar e não estão encontrando. Muitos estão simplesmente olhando para situações e estão angustiados. Angustiados porque não vê solução. Angustiados porque não conseguem resolver a sua vida. Angustiados porque não estão vendo uma saída. E deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje o Senhor quer tirar esse espírito angustiado da sua vida e quer te revestir com vestes de louvor. A igreja tem que ser uma igreja que louva, sim, como nós cantamos agora há pouco. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. A igreja tem que louvar. A igreja tem que louvar ao Senhor. Chega de espírito angustiado. Tem gente que entra e sai de uma reunião de cara amarrada, de espírito angustiado, porque não sabe se abrir para o mover de Deus. E hoje o Senhor quer remover esse espírito angustiado da igreja, e o Senhor quer vestir a igreja, ornamentar a igreja com vestes de louvor. Sim, quando somos, irmãos, tomados e dominados por este espírito angustiado, nós ficamos como que num cativeiro, prisioneiros, perdemos o brilho, perdemos a cor, perdemos o ânimo, perdemos o entusiasmo de orar. Vamos orar, gente. Gente, vamos orar. Irmão, abre a boca para orar. Deus está nesse lugar. Esse espírito tem que sair da nossa vida. Nós não podemos ser dominados por espírito de angústia. Nós não podemos ser dominados, porque esse espírito, ele nos deprime, impede que nós oremos, que nós preguemos. Vamos pregar, irmãos? Não, irmão, agora eu não posso, não. Eu já tive o disparate de ouvir, mas segundo os entendidos, é melhor ouvir do que ser surdo.
Mas eu já tive o disparate de ouvir uma pessoa dizer que não ia orar para alguém ser curado, porque ela não foi curada ainda. Como assim? O Senhor quer usar você. O Senhor quer usar, a unção está sobre a sua vida. O Senhor tem a unção sobre a sua vida, meu irmão, e você deve se animar, sabe? Tem gente aqui, ó, que está só no seu círculozinho, olhando para a sua, né, mesmice, olhando para o seu umbigo e só vendo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, e não quer se levantar para fazer o que Deus tem que fazer na sua vida. O dia que você sair desse ciclo vicioso, que olha para os seus próprios problemas e enxergar a seara que está branca diante de você, você vai entender como Deus quer te levantar. E quando você for levantado, tudo isso que estava te prendendo, te angustiando, vai ser lançado por terra e você vai ser abençoado e vai fazer maravilhas em nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia. Sabe, irmãos, eu quero dizer que essas vestes, elas nos falam de coisas que vão nos cobrir e que vão nos envolver. Sim, antes você estava envolvido de cinza, mas agora Deus quer te envolver com as vestes de louvor. Então, o trono de Deus, há louvor o tempo todo, e que esse louvor saia do seu coração, saia dos seus lábios, que haja na sua boca palavras de gratidão por tudo que o Senhor já fez na sua vida, por tudo que o Senhor já fez por você, que você seja alguém que bendiga o nome do Senhor, exalte a Ele pelo que Ele já fez, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Para de falar de coisa ruim, fala do que Deus está fazendo, fala do poder de Deus, fala da graça que te alcançou, fala da cura que já te alcançou. É isso que a igreja tem que fazer, louvar. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, açoitados, machucados e presos, e ali eles começaram a louvar a Deus. Louvaram ao Senhor em meio à prisão. E o que aconteceu? As algemas foram quebradas. Houve um terremoto naquela prisão e eles foram imediatamente libertos. Sabe, queridos, tem muita gente presa porque não sabe louvar e bendizer ao Senhor. Abra sua boca para louvar a Deus em toda circunstância e você vai ver que não tem cadeias que vão poder te segurar, em nome de Jesus. Eu quero declarar para você que o louvor liberta e o Espírito Santo está aqui para levantar essa igreja com louvor e restauração, no louvor a Ele em todo o tempo, porque a palavra do Senhor diz que é só quando nós louvamos e agimos assim, que nós seremos como carvalhos de justiça. Sim, meu irmão, o carvalho é uma das árvores mais fortes e robustas que existe. Ela não se rende, ela não se quebra. E eu quero dizer que aquele que aprende a deixar o Espírito Santo restaurar a sua vida, se torna como essa árvore inabalável. Eu disse para vocês e torno a repetir, o mundo não vai melhorar. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. Nós precisamos ser renovados em Deus. Nós precisamos dessa unção na nossa vida. Então, deixa eu dizer para você, é da vontade de Deus que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. A sua fraqueza serve para Deus manifestar glória. A sua fraqueza serve para Deus manifestar poder. Paulo diz, quando eu estou fraco é que eu sou forte. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. Então, como eu falei para você ontem, a uva pisada é a uva que tem maior valor. Da mesma maneira, se você pegar um vidro de azeitona, ele custa um preço. Mas se você for comprar um vidro de azeite, ele é muitas vezes mais caro. Sabe por quê? Porque a azeitona que está naquele vidro de azeite, ela já foi espremida. Preste atenção. O Senhor permite todas essas coisas para que possa fluir de você coisas mais profundas e maravilhosas. E o Senhor está dizendo que quem estiver nessa restauração, mesmo passando por pisas, mesmo passando por moinhas, tudo isso vai trazer maior valor para a sua vida. E quando isso acontecer com você, você pode falar assim, Satanás, me aguarde, porque eu estou ficando cada vez melhor. Me aguarde,
Me aguarde, porque eu estou ficando cada vez mais cara. E a unção está crescendo na minha vida. Eu não vou me deter. Eu não vou ficar detida. Porque existe uma unção de Deus sobre a minha vida. E essa unção vai crescer. O poder da obra da cruz vai se manifestar na minha vida e na vida da igreja. O Espírito Santo de Deus está dizendo: é tempo de restaurar a minha igreja. É tempo de restaurar a unção que já derramei sobre ela. E eu digo para você, Deus vai fazer algo ainda maior. É um início, é um início. Deus escolheu esse final de semana e esse tempo para alinhar você com o céu. Porque o tempo da restauração da igreja começou. E a palavra do Senhor diz que Ele vai restaurar os lugares antes caídos. Ele vai restaurar as cidades antes derribadas. É Ele que vai restaurar. O que foi derribado na sua vida? O que foi destruído na sua vida? Daquilo que Deus te deu. O Senhor está dizendo: eu vou levantar de novo. Eu vou levantar de novo o seu ministério. Eu vou levantar novamente a sua vida. Você vai ser renovado. Você vai ser restaurado. Porque a igreja do Senhor está passando por esse tempo.